Você tem curiosidade sobre religiões e crenças, quer saber como é que é a Umbanda, como é que é a vida de um ateu, como é que funciona a cabeça de um padre? Esse Achismos eu reuni os melhores momentos de conversas que eu tive com todas as pessoas referentes à religião e crença. Cara, isso daqui é um trabalho muito legal, vale a pena para você assistir. Depois, se você quiser assistir inteiro, você vai atrás do videozinho que vai estar agora aqui nesse momento para você compilado. Um abraço, assiste. Isso daqui é conteúdo bom, hein? E eu queria agradecer a alguém muito especial, que é o meu patrocinador. E se não fosse ele, é prosperidade. É verdade. Não é verdade? Agradecer muito. Agradecer muito, porque quem patrocina, vocês têm que estar, você que são meu público, adorar, porque esse pessoal que está fazendo o projeto acontecer. Verdade. Então a gente tem que ter um carinho especial, a Insider, e a Insider eu vou explicar para a Márcia. A Márcia talvez não conheça, mas é o seguinte, cara, é roupa com tecnologia. Ali? Isso Jura? daqui. Tipo assim, você pega a roupa, tá amassada, põe, ela desamassa. Mentira. Juro pra você. Desamassa, não tem odor, a meia não escorrega. Os caras fizeram com tecnologia o negócio. Coisa maravilhosa. Exatamente, você tem um presente. Oh, meu Deus. Chegou agora a linha de calcinha, sutiã. Exatamente, tem linha feminina, rapaz. Tem linha casual, tem linha esportiva agora também, Maurício. Tem linha esportiva. Tem, ó, a gente tem pra mostrar a camiseta Deixa eu ver a feminina, camiseta. como é que é. Ó, essa camiseta aqui, ó. Você vai sentir um presente aí pra você. Aquele momento que você, tipo, às vezes tá à toa em casa, quer dar uma descansada. Até os 18 anos eu sempre fui um cristão medíocre. Eu sou de uma cidade do interior de Minas, né? E uma cidade do interior, o que você faz no final de semana? Você vai à missa, porque geralmente você vai à missa, depois tem um cinema na praça e tal. Isso, eu sempre fui uma pessoa que fiz isso. Com pais católicos. Com pais católicos e tal. A gente, você ia na igreja toda semana? Ia porque é um programa do final de semana. Sim. Programa do final de semana. Então você era uma pessoa muito religiosa? Não, não era uma pessoa muito religiosa. Foi coroinha? Não fui coroinha. Participava de grupo de jovens? Não participava de grupo de jovens. Por isso que eu digo, eu era um cristão medíocre, mediano. Você era um cristão igual a... Todo mundo. E você... Quando você era pequenininho, você queria ser padre? Não, de jeito nenhum, não queria ser padre. De jeito nenhum. Estudava num colégio, na minha cidade tinha 2 colégios. Um colégio era um colégio católico, outro colégio era um colégio presbiteriano, que é o fundador do Mackenzie aqui em São Paulo, Benjamin Honeycutt. Então, eram 2 colégios. Então, geralmente era assim, os católicos estudavam nos colégios católicos, os protestantes, né, presbiterianos estudavam. A minha cidade teve uma influência muito grande da missão presbiteriana, então, né, então, o que acontecia? Eu estudava num colégio católico e lá no colégio tinha um padre que me chamava muito a atenção, não pelo fato de ser padre, mas me chamava a atenção pelo fato da disponibilidade, do sorriso, da acolhida. Eu falei, interessante, esse homem, como esse homem tem tempo para as pessoas, como ele é bom. Se eu estiver falando muito, você fala. Aí, de repente, mas eu já tinha tudo na minha vida, planejado direitinho. Ia terminar o 2º grau e ia fazer o vestibular. Fiz o vestibular numa cidade lá perto da minha cidade, que chama Barbacena. Fiz o vestibular para medicina em Barbacena, passei e tal. Cheguei para o meu pai, foi no momento desses 18 anos, eu estava com aquela coisa pensando assim, eu queria fazer algo mais pelas pessoas e tal. Foi quando eu pensei em ser padre, nem sabia como sair. Acho que quase todo mundo que vai para teologia, os pais falam, cara, o que aconteceu com você? É meio história, né? Porque é um cara que gosta de história, talvez. História é um ponto, né? Agora, eu acho que quase todo teólogo, ele tem uma busca interna, ele está resolvendo na profissão dele, no jeito dele de ganhar dinheiro, talvez, uma busca interna dele. Vitor, pode contar um segredo? O Achismos é isso. Isso daqui é a forma que eu tenho para ganhar dinheiro, mas eu amo vir aqui toda semana para aprender. O que eu aprendi na minha cabeça, eu já li 800 livros, fala aí, o GG que nunca teve alfabeto, nunca estudou alfabetização, você aprendeu muito, não aprendeu, GG? O Achismos ensina, velho. Então eu venho aqui para aprender. Então o cara tem uma inquietação interna a respeito de uma série de assuntos. Todo mundo tem inquietações internas a respeito de alguma coisa que quer aprender. Você é um cara que quer aprender uma porção de coisas, um monte de coisa. Não me aprofundar em tudo, porque não dá. Aí o cara tem uma inquietação interna a respeito de espiritualidade, de Deus. Muitas vezes esse cara acaba indo para a teologia. Eu tinha um lance de ter sido criado num lar bastante religioso. Então isso aflorou em mim já uma curiosidade. O que é um lar religioso assim? Seu pai era pastor, uma coisa assim do tipo? Nem meu pai nem minha mãe eram pastores, né? Mas eu fui criado numa igreja protestante
E os meus pais eram muito ativos na igreja. Então a igreja era, para mim, um lance assim, um ambiente social de infância e adolescência tão importante quanto escola. Entendi. Então você tem lá seus amigos de escola, eu tinha os meus amigos de escola, e os meus amigos do bairro, os meus amigos da igreja. Só para você entender. Há mais ou menos um ano, como a minha vida também não é fácil. Então eu fui vendo, fui indo, fui vendo, fui indo, fui vendo. A vida inteira, eu trabalhava como secretária aqui perto da tua casa, Sim. na Companhia Melhoramentos, aqui na Tita. A vida inteira eu ajudei as pessoas, porque eu sou vidente. Eu não tenho tempo e espaço. O Einstein falou bem, eu não tenho, eu vou. Mas cansa. Então, eu pego leve. Mas não tem jeito. Um dia, agora, faz uns 6 meses, eu moro com uma pessoa, mas ele mora no quarto dele, eu durmo sozinha no meu quarto. Eu entrei no meu quarto, eu senti um cheiro de chulé, mas era um chulé, rapaz. Gorgonzola com chulé e queijo de McDonald's. Eu falei, cara, não é possível. Eu não tô te falando. Eu falei, cara, o que é isso? Era 10 horas da noite. Eu falei, tá fedendo demais. Será que eu comi alguma coisa e caiu na cama? E a mulher... Será que eu deixei uma meia aqui Não, molhada? não, meia nada, comida, era cheiro de comida. Sei. E gorgonzola com, olha, uma coisa. Eu falei, meu Deus, que cheiro horrível. Bom, fui dormir, falei, vou rezar um Pai Nosso, quem sabe sai. E eu não vi morto nenhum. Isso tem nem 5 meses. Mas continuou o cheiro. Eu falei, não, eu acho que eu comi alguma coisa, infeliz, não limpou a cama. Levantei, fui olhar embaixo da cama. Um morto assim, ó. Assim, ó, filha da mãe. Um bigodinho, cheio de bicho saindo do corpo dele, tipo minhoca. Eu falei, o que você está fazendo aqui, seu imbecil? Ele só olhou, abriu o olho, porque estava fechado. Eu falei, eu quero que você vá embora já. Ou você vai por bem, ou você vai por mal. Ele foi embora. É isso que acontece na minha vida. Alguns ateus podem passar por situações assim. Depois dessa, eu tive mais uma situação ruim, assim, de considerar, pô, será que não tem nada mesmo? Que eu tava na fossa, assim, eu tava muito deprimido. Problemas do coração nessa época. Não cardíacos, tá? Amorosos Sim, e problemas de relacionamento. de relacionamento, isso. E aí aconteceu também de eu bater um papo por cima, mas foi aquele momento assim de hesitação que não durou mais do que um dia. Algumas horas assim, muito mal, me perguntando se podia ter alguma coisa. Porque no desespero, e tem dados na psicologia sobre isso, as pessoas se tornam mais religiosas. Elas buscam esse auxílio espiritual. Como se fosse uma força que ela não consegue ter? Exatamente. Se você vê, tem estudos em sociologia também mostrando que em países onde o índice de desenvolvimento humano é pior, tem mais corrupção, mais desemprego, maior desigualdade econômica, maiores taxas de homicídio e por aí vai, as pessoas oram mais. Nos países onde a política funciona melhor, a educação, a saúde, tem mais ateus. Então, um dos 4 motores da religião ou da fé, né, dos mecanismos que explicam por que É o desespero. é o desespero, é o sofrimento. Agora, o ateu não é menos ateu porque ele pode dar uma escorregada assim ao longo da vida. Depois dessas duas, que foram mais no início do meu ateísmo, ali com 18 anos, com 19, não aconteceu mais. Inclusive, há uns 3 anos, eu passei outro aperto desse. E eu tava com muitos sintomas estranhos, fumando ainda mais, né, amor? Natasha tá ali para confirmar. Natasha que é cristã, depois a gente vai falar É sobre isso. cristã, minha esposa, exatamente. E aí eu fui fazer exames de novo, eu estava passando mal, aquela coisa, e eu nem cogitei a possibilidade, né, de existência de Deus. Mas é curioso porque o religioso também vivencia isso. Tem o Iago Martins, que é um evangélico famoso do YouTube, Sim. já fez uma live com o Pirula, um vídeo, na verdade, não foi uma live. Ele falou algo mais ou menos assim, cara, não tem um mês que eu não paro para pensar, será que é isso mesmo? Será que Deus existe? Então a dúvida é uma experiência supernatural entre nós, seres humanos. E não é porque um cristão teve uma dúvida em algum momento, em algum período da vida dele, que deixou de ser cristão necessariamente. O macumbeiro é um encantador de gente, um encantador de mundo, um encantador de palavras, que conhece o poder da própria palavra. É lindo. O que é macumba, então, assim, pra começar, assim, pra explicar, o que é a macumba? Muita gente acha que macumba é uma coisa, o cara fez um trabalho pro outro lá, pra ele perder o emprego. Existem essas possibilidades? Eu acho que essa é a principal dúvida que todo mundo tem. Macumba é o nome de uma árvore, de um tambor, de uma dança, de um instrumento de percussão, de algo que parece um reco-reco. Macumba é algo de uma tradição afro-brasileira, que vem de uma religiosidade afro-brasileira, de uma prática que acontecia muito no Rio de Janeiro, que é algo como um candomblé, que vem de uma cultura banto, de uma interconectividade, de uma amálgama cultural. Então é negro, é africano, existe um preconceito, um racismo religioso com aquilo que é do negro,
com aquilo que é do africano, a palavra macumba passou a se tornar pejorativa, porque a pessoa via uma oferenda na esquina, uma vela, uma galinha, uma garrafa de cachaça e dizia, isto aqui é uma macumba. E na cabeça da pessoa que tem um certo preconceito, imagina que aquilo é para o mal, que é para atrasar a vida de alguém, que é para destruir. Macumba se tornou um termo pejorativo, mas cumba também quer dizer um feiticeiro, um cantador, um encantador de pessoas, mas quer dizer plural. Então na cultura banto, na língua kikongo e no quimbundo, quando você põe o ma na frente é plural. Então cumba é uma pessoa, feiticeiro ou um sacerdote, e cumba é o plural, quer dizer, é uma reunião dessa turma. Existe o céu e o inferno? Da quinta dimensão para cima já é céu, né? O céu e o inferno é aqui mesmo, né? O inferno é aqui, O inferno é aqui, mas ele tem pior. que é o umbral lá que você É falou. umbral e tem, por exemplo, camarada, que é Vale dos Suicidas. Eu não aguento mais tirar gente do Vale dos Suicidas. Por favor, você que está assistindo, não se mate, cara. Pede para alguém te matar, mas não se mata. O que Deus te deu para estar aqui a vida? Então vamos imaginar que você passe dos 80 anos. E sei lá, por que percalço da tua vida, você vai lá e pá, com 40. Você tem um tônus vital, que é um canudo enorme, que a gente chama, é verde, que ele tinha mais 40 anos aqui na tua cabeça. Esses 40 anos você vai ficar nos quintos dos infernos, é um lugar horrível, cheio de merda, não tem, as plantas são cheias de espinho, você vai ficar... É uma coisa horrorosa. São 40 anos. Até extinguir o teu tônus vital. Você não tem 40? Quer Era dizer, pra o viver até jovem 80. que se mata, ele tá... Pelo amor de Deus, não, por favor, não. Mas não tem até no filme lá sobre isso, né? Que tem eu esqueci o nome Tá do filme. bom, Chico Xavier? Isso, tem um negócio do cara, esse cara bebe muito e morre de cirrose e também se matar, né? Isso se chama autocídio. Então tem o suicídio e o autocídio. Se eu estou avisando que o fígado é pesado e ele começar a beber, ele vai se matar. Porque ele tem consciência. Agora, o cara que não tem consciência de nada, ele não é, coitado, existe um critério. Sim. Mas é lógico que o cara está se matando. É esse pensamento errado que faz com que as pessoas pensem, putz, por que uma pessoa se salvou, outra pessoa não se salvou? Porque era que pra Deus, ser. que Deus cruel, não é assim. Deus não é alguém que está no céu com o joystick dizendo, vamos por aqui, vamos por ali, vamos por ali, vamos por ali, agora faz isso, mata aquele líder. Não é isso. Não é isso. Quando Deus cria tudo que existe a partir dele, todas as coisas começam a funcionar, a evoluir, a se estabelecer, porque Deus colocou ali aquele germe para que as coisas pudessem. Então as coisas, a gente já estava falando da lei da natureza, né? Por que de repente as coisas vão acontecendo naturalmente? Porque foi colocado ali dentro na criação, aquilo que pudesse desenvolver. Eu vou entrar no assunto. A igreja nunca teve problema com a teoria da evolução. A igreja católica nunca teve problema. Sempre acolheu. Pelo contrário, o Papa sempre viu a teoria da evolução como uma maneira bonita até de se explicar a Deus. Nunca de negar. Porque a teoria da evolução não nega a Deus. Né? Sempre vai ter o princípio de algum momento. Sim. Pode, e as coisas vão evoluir. Seria uma sandice, uma babaquice hoje eu falar que não existe teoria da evolução. Não, eu concordo, né? eu concordo totalmente. Então, a gente precisa ver Deus de uma forma mais madura. A gente estava falando... Não é a novela da Record. Vamos deixar claro. Isso, Deus não é a novela da Record. Então, a gente precisa... aquela coisa que eu falei antes para vocês. Nossa, a gente acha Deus um sujeito tão carente. Então Deus, olha, aquilo que eu falei, Deus vai ficar triste porque você não vai à missa? Pá, pelo amor de Deus, tem mais coisa para fazer do que ficar triste se você não for à missa. Não brinca com Deus. Não brinca com Deus. Ou então assim, não faz piada com Deus. Não faz. Pelo amor de Deus, peraí. E essa coisa de achar que Deus um erro teológico gravíssimo, né? Achar que Deus ficou triste, que Deus pune, que Deus fica com raiva e tal. Deus é. Ele é imutável. Um dos atributos de Deus é imutável. Então ele não tem um dia que ele amanhece bem, um dia que ele amanhece mal, um dia que ele fica triste, Então não existe. Quando a Bíblia fala de um Deus zeloso, de um Deus isso, de um Deus ira, de Deus, é uma antropomorfização de Deus, ou seja, a pessoa que estava escrevendo e falando colocou ali os seus sentimentos em Deus. Deus é imutável. Sim, exatamente. Tanto é um humano escrevendo. Tanto é que o nome de Deus é um nome maravilhoso. Deus chama Eu Sou.
eu não possa ter dúvidas sobre outros processos que existem por aí, tipo a origem da vida. A gente está avançando na ciência para entender como compostos químicos inorgânicos podem ter se tornado compostos orgânicos. As Originar a primeiras moléculas replicadoras, né, o RNA, DNA e essas coisas assim, para explicar a origem da vida sem uma intervenção divina. A ciência está avançando nessa direção. Então, mas não vai chegar na primeira molécula de algo? Essa primeira molécula veio de onde? Então, do interior de estrelas. As estrelas estão aí. Que veio da onde? Entendi. Entendeu? Sim, da vai cabecinha de alfinete inicial que foi o Big Bang ali, onde estavam todos os átomos condensados, né? E Conforme esses a melhor átomos- teoria. Qual que é a teoria do ateu sobre todos esses átomos condensados veio da onde? Eu, Daniel, particularmente, não sei. A minha resposta é: eu não sei. Eu sou agnóstico quanto os primórdios da existência. Eu sou agnóstico. Se tem um sentido para isso ou Será não, que talvez depende você não acredite num Deus diferente do que eu acredito? Será que o que eu chamo de Deus, porque a gente tem uma coisa, talvez uma cultura católica de acreditar que Deus é alguém que está olhando pra gente Sim. e cuidando da gente. No fundo, Sim. falar, às vezes Deus é só um pai que fez um negócio e falou, agora eu vou comprar cigarro e tchau. E foi embora. Ele É o só deixou. deísmo isso, E né? quando ele voltar, ele fala, meu Deus, que cagada que eu fiz. Entendi. Mas aí é aquele ponto. A gente tem que entender qual é o conceito de Deus com que a gente está trabalhando, até para fazer sentido o que eu estou dizendo aqui, que é o meu ateísmo, né, a minha negação. O conceito de Deus, dessas discussões de forma geral, é o Deus pessoal. É um ser que pensa, que tem uma inteligência, que criou tudo e tem um interesse especial pelos seres humanos. Sim. É esse Deus numa visão mais pessoal. Não precisa ser um cara barbado, sacou? Sim, Pode ser uma inteligência meio abstrata, sim. mas que tem alguma semelhança com a gente, no sentido de ser um ser pensante, inteligente, que toma decisões, igual o Deus do Antigo Testamento, que se arrepende, que ama a gente, que protege, e por aí vai. Quão judeu o cristianismo é? Porque começa com 2 judeus. O que Paulo faz que complica a nossa conversa é, tá, eu sou um judeu, e a partir daquilo que eu entendi a respeito de quem Jesus é, eu entendi o seguinte: esse meu judaísmo aqui, a partir de Jesus como o Messias prometido para o judaísmo, esse meu judaísmo aqui, ele é um judaísmo que não para no judeu, ele é para todo mundo. É aí que a coisa começa a A ficar, democratização do judaísmo num certo sentido, é o pop, é o judeu pop. é o judeu multiétnico. É tudo quanto é etnia ali. Você tem, só que tem um lance que complica ainda mais a parada. Por quê? Porque no tempo de Paulo existia uma outra ideologia multiétnica, que era o Império. O Império Romano tinha essa pretensão de dominar todas as etnias e fazer todas as etnias conviverem bem debaixo Eles do tiveram a domínio. mesma ideia. Basicamente tiveram a mesma ideia. Um E quando Paulo... plágiozinho ali, né? É uma concorrência, cara. Eu descobri que aquilo era uma tendência. Olha, é mais ou menos o É tipo a seguinte. diversidade de hoje naquele tempo. É mais ou menos o seguinte, Paulo está olhando para o imperador e o imperador está falando assim, a gente vai alcançar a gente de toda língua, toda tribo, todo povo, toda nação, e todos vão viver harmonicamente debaixo da Pax Romana, debaixo da paz que Roma é capaz de imprimir por meio do poderio do seu exército, da potência da sua economia, da capacidade do seu governo. Paulo está olhando aquilo e está falando, pô, mas isso aí não é para todo mundo não. Eles estão dizendo que é uma harmonia entre todos os povos, Não é verdade. mas isso não é bem verdade. E outra coisa, esse imperador aí ele vai morrer. Jesus ressuscitou e é para sempre, ele é o verdadeiro rei. Então, o que Paulo vai começar a pensar, como que ele vai começar a trabalhar? Não, peraí. O imperador é o imperador, ele tem lá o poder dele, mas o verdadeiro rei não é o imperador, é o Jesus, que já ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele venceu a pena de morte romana. A cruz era um instrumento de morte do Império Romano. Então, quando ele ressuscitou, ele venceu inclusive Roma. Então, o verdadeiro reinado não é do imperador, seja no período de Paulo, né? Seja Cláudio, seja Nero. O verdadeiro reinado é de Jesus, que para o romano tinha sido assassinado pelo império, Nossa, que louco. mas para o cristão tinha ressuscitado ao terceiro dia, continua vivendo, vai viver eternamente como rei. E aí ele dissemina essa... Dissemina entre gregos, entre romanos, É um bom entre marqueteiro. fenícios. Bom marqueteiro. Talvez o melhor da história, porque estamos há 2000 anos comprando essa ideia. Eu, Márcio, que era uma pessoa boa, eu preciso sugar do umbigo do infeliz, vivo, o plasma dele. Aí eu vou, encosto. E aí? Eu nem conheço o cara, eu não quero o mal dele, mas o cara vai começar, quer ver? Insônia, acorda esgotado, e dói as costas, dói as pernas, queda de cabelo, bruxismo, unha fraca, o cara fica arrebentado.
sem ânimo para nada. Os que tem mais encosto, Capricórnio e Virgem. Meu Deus, sou Capricórnio. Cadê? Não, você é um encosto. Cheio de encosto. Que isso, Márcio? Não, não pode ser assim. Capricórnio é médium demais. Se o Capricórnio não trabalhar, fizer um curso de Reiki, pelo menos, para equilibrar os chakras, teu corpo é aberto, você é uma esponja. Não vem com Ela é esponja também, a tua Não, mulher. não, não. Sim, Já minha E avisa. mulher- você limpa ela, você acredita? Avisa Eu o limpo minha pessoal. Com mulher. alegria. Aí, Emily, viu? Tá na hora de você começar a me ajudar. Imagina, me ajuda pra caralho. Cara, e eu torço mesmo pra ter errado, porque o mundo ia ser muito mais interessante, muito mais legal com todas essas coisas. Depende. Eu Depende. discordo um pouco. Porque quando você fala de Deus, é muito chato. Às vezes eu fico vendo assim na internet, as pessoas parecem que não podem questionar Deus. Né? Me dá a impressão que Deus talvez seja a única coisa social que Deus e o talento da Anitta também. Porque todo mundo, você fala mal da Anitta, tem que ficar bravo também. Não Ah, pode. entendi. Se você fala mal de Deus na rede social, cara, é uma coisa muito pesada. É quase que as pessoas. Tomara que você morra de câncer. Eu por não fui acreditar. ameaçado de morte, ué. Não sei se você sabe disso. Não. Pois é. Teve uma live que eu fiz com um cara falando sobre a igreja adventista. E não é falar de Deus, tipo, falar mal de Deus. Não, é você nada falando da disso, religião, velho. do Falando questionamento. da religião, questionamento saudável, cara, Filosofia. discussão de ideias, exato. Sim. No dia seguinte, eu acordo com 6 mensagens na minha caixa do Instagram e 2 delas eram ameaças. Falando o quê? Uma, inclusive, de um cara falando que ia colocar uma arma na boca da minha esposa. Porque você tá falando da Bíblia. Como assim? Você para de fazer isso. Ameaçaram outros 2 colegas meus. Mas vem cá, será que Deus precisa de capatazes pra matar, pra Né? garantir que ele existe? Mas essa galera é intolerante, cara. E eu acho que tem gente que acha que Deus vai curtir essa defesa toda, né? Tem, pô. Você, Já né? vi gente fazendo videozinho dizendo que Jesus usaria arma. Eu acho pouquíssimo provável que alguém que lida com o texto bíblico bem produza uma pessoa transtornada pela culpa. Por quê? Porque a história de Jesus é precisamente uma história de resgate da culpa. É uma história de graça. É uma história de um Deus que olha para os seus erros e, apesar dos seus erros, diz assim: se todo mundo conhecesse todos os seus erros, todo mundo ia te abandonar. Eu não. Essa é a história. Percebe que é uma história extremamente positiva. Maravilhoso. É um negócio extremamente positivo. Ocorre que esses erros que eu conheço do teu passado, eles não podem. Da mesma maneira que eu te aceito com esses erros, eles não podem passar como se eles não fossem erros. Eles não podem passar como se eles fossem qualquer coisa. Como se fosse, você só teve um tropeçãozinho aqui. Não, teve gente que se feriu, teve gente que se machucou, você precisa ser uma pessoa melhor. Eu te resgatei, foi para isso. Então, num certo sentido, a gente precisa olhar para essa graça, não como se fosse uma graça que te dá a liberdade para fazer o que você quiser, mas que te liberta do teu passado. Claro. Tá? E aí tem uma coisa que eu gosto de pensar que é o seguinte: quando eu penso na maneira como Jesus lida com as coisas, como Paulo lida com as coisas, eu olho para um mundo que ele é extremamente atormentado pela maldade, pela crueldade humana. Se a gente olha pela janela, a gente vai ver isso. Então não tem como eu escapar de falar sobre pecado. E se você quiser mudar o nome, não vou falar sobre pecado, vou falar sobre maldade. Tudo bem, muda o nome, fala sobre crueldade, mas ela está presente. Deus não poderia permanecer incólume. Deus não poderia permanecer alheio à dor, ao sofrimento causado pela minha crueldade. O que Deus faz? Deus intervém. E Deus conhece essa crueldade de perto. Ele carrega sobre si a crueldade e conhece a dor da vítima se fazendo como vítima. Essa é a história de Jesus. Por que será que Tsunami, 240 pessoas morreram de avião? Né? Porque o karma delas era morrer nas alturas. Do 10º degrau até um banquinho, até um avião. Chama engenheiro, existe engenheiro cósmico. Você está achando o quê? Que Deus veio falar com você? Você vai morrer, você vai lembrar de mim. Se eu não estiver por lá, tem uma mesinha, é bacana. Um engenheiro cósmico, um cara legal como a gente. Vamos lá, eu preciso entender. Você está me falando assim, como é que é a morte? Eu morri e vai ter um engenheiro cósmico? Então, Tá, vai que eu queira ir. tá bom. Aí eu chego, eu sento de frente a um engenheiro cósmico, com um computador. Eu já vi esse negócio de computador telão desde 3 anos de idade. É um negócio. A tecnologia é coisa do outro mundo deles.
É mais tecnologia do que mediunidade. Não sei se você Os entende. caras já tinham um iPhone em Porra, 82. iPhone? Diz no mesmo filme que eles que inventam lá o É bagulho lógico. e nós Sim, vem os copia. engenheiros. E aí, o que acontece? Eles mandam engenheiros dele reencarnarem para inventar. Ah, É tipo isso Steve que é Jobs era evolução? um cara Isso que nós chamamos do quê? É um gênio. Ele não é um gênio, ele só tá na quinta, porra. São missionários. Eu acho que a maior curiosidade que as pessoas têm com a Umbanda, assim, do tipo, o pai de santo baixou o santo. Quando fala que baixou o santo, o que que é? Você já sentiu isso? Você conhece alguém que se olhava e falava, caramba, ele tá com um negócio... É outra pessoa. Tá diferente. Você já viu isso? O que que você sente? Como é que o cara fala, ó, tô entrando, hein? O que que acontece? É mais ou menos isso mesmo, né? Você tá tomado, você tá incorporado, na nossa cabeça a gente pensa, tá possuído, tipo exorcista assim, né, mano? Vral. E vem do nada? Ah, tem que vir de algum lugar, né? Nada, né? Não, mas vem do nada na situação. Tem que vir Você de tá numa algum lugar, terça-feira, né? Tipo, você tá numa terça-feira almoçando no na Girafa, padaria. pum, você, eu não quero carne. Sei lá, pode acontecer isso? Qual que é o lance? Então, quando vem do nada, é quando você não entendeu ainda como lidar com essa situação. Quando você aprende a lidar com a situação, posso citar autores assim, Por umas favor, paradas? manda bala. Tem um autor, um sociólogo francês que esteve no Brasil, chamado Roger Bastide, ele escreveu O Sagrado Selvagem. E diz que em todos nós, seres humanos, tem algo de sagrado que é in natura, assim, selvagem, de você bicho, de você animal. E a gente aprende a domesticar. Então, mesmo essa transcendência, quando tem hora e lugar para acontecer, você está domesticando, você está doutrinando. Então, a partir do momento, o Osho dizia, se você tem um lugar para você extravasar a sua loucura, ela passa a estar controlada, porque a gente está tão reprimido pela sociedade, pela vida, por tudo, que você precisa de um lugar para você Canalizar, né? extravasar isso. E tem uma ligação muito tênue. Porque esse incorporar, ele ajuda você a extravasar muita coisa que está em você junto. A partir do momento que tem lugar e hora para acontecer, deixa de acontecer fora de lugar e fora de hora. Mas vou dar outro exemplo para você. Vamos supor que você começa a ter muitos problemas na sua vida que você não sabe resolver. E isso acontece muito. Eu não sei como é que eu vou resolver meus problemas econômicos, meus problemas familiares, meus problemas afetivos. E você começa a entrar num parafuso, você começa a entrar numa pressão muito grande e você começa a perguntar como é que eu vou solucionar, como é que eu vou resolver. A gente tem algo que é consciente e algo que é inconsciente em nós. As pessoas às vezes rezam, pedindo aos céus que mostre uma saída, que mostre uma solução. E o seu inconsciente, ele começa a procurar soluções além desse mundo. Então, quando o seu inconsciente começa a procurar soluções além desse mundo, geralmente você começa a ter experiências de transcendência. E experiências de transcendência, você pode ver coisa, você pode ouvir coisa, você pode sentir coisas daquilo que a gente chama de mediunidade, de transcendência. E aí pode acontecer de você estar num churrasco, pode acontecer de você estar num ambiente que não é um ambiente adequado. Adequado quer dizer um ambiente seguro, que as pessoas sabem como isso vai acontecer. E você começa a ter surtos. Zélio de Moraes, que é um dos marcos da religião de Umbanda, em torno do ano de 1908, ele começou a ter surtos, começou a ter ataques. Isso é doença xamânica. E no momento que ele entende o que está acontecendo com ele, você se cura. Curar é o quê? É quando isso para de acontecer fora de hora. Mas sim, com muita gente começa a ter surto, começa a ter ataque. Algumas pessoas vão para a igreja ser exorcizadas e outras vão para um centro espírita entender a partir da obra de Kardec e muitos vão para macumba, para Umbanda espiritar. Macumba, incorporar, baixa o santo e pá! A partir dali está resolvido, porque você se entendeu e a partir daquela experiência você começa a entender a sua vida, entender o mundo, porque você encontra respostas existenciais também. O fato do padre não ter uma vida sexual não faz dele melhor, de jeito nenhum, porque senão estaria dizendo... E nem pior. Não, e nem pior, porque senão estaria dizendo que uma pessoa, por exemplo, que um padre ortodoxo é pior do que um pastor evangélico é pior. Não posso Muito falar boa isso. sua cabeça. Não posso falar isso. Muito boa então, sua cabeça. isso não faz a gente uma pessoa Mas melhor. existe umas Maria Batida, assim, umas
Existe uma coisa muito, muito interessante. Deixa eu te falar. A questão do... É muito interessante isso que você está falando. Você é um padre galã. Não, mas, Você é galã, mas não é padre. por causa disso, não. Você é um padre Não, galã. Deve não ter é- umas dona Fátima lá que fica, padre, dando não bilhetinho. não é tem? por causa disso. Essa coisa do cargo é muito interessante. Essa coisa do cargo, essa coisa talvez do poder, ela é mais do que a questão sexual. Sabia? Sim, eu sei Muito disso. mais, muito mais. Ó, por que é a pessoa que é dona disso, é o CEO daquilo, é o padre, Então, isso é que tem um encantamento. Talvez até uma coisa pré-histórica da própria da pessoa Não, querer mas uma... faz né? sentido. E de ambos os sexos. Sim, A sim. mulher que é a CEO, o homem que é o CEO. Então, Inclusive, isso- o grande problema de assédio que a gente está tendo hoje na Isso sociedade mesmo, é verdade. tem a ver com isso. Porque você passa a ser um assediador. Já entendi um pouco o ponto do padre. Ele passa a ser um assediador porque se ele é um cara que movimenta pessoas, essas pessoas elas são estagiárias desse cara. Então é uma dessa coisa... questão religiosa. E aí o papo de religião Esse que que você escolheu, sempre né? foi dele, o papo de religião que sempre foi um papo delicado pra caramba, na metade do século XX pra frente, a gente fala o seguinte, pô, pelo menos na universidade, a gente precisa dar seriedade pra essa parada pra evitar erros desse tipo. Por quê? Porque quando a gente teve a Segunda Guerra Mundial e teve essa catástrofe que foi o nazismo não foi uma parada de um louco, que a gente costuma pensar assim, Sim, né? foi só o Hitler que quis, é. Exatamente. Não. Quando você olha para quem assinou a fundação do Partido Nazista, você tem um monte de intelectual lá, um monte de gente de dentro da universidade, um monte de gente de dentro das cadeiras de teologia, inclusive. Então você tem dentro da filosofia, você tem um Heidegger. Putz, você fala em filosofia do século XX, Heidegger é um dos gigantes. Filosofia alemã do século XX, talvez o maior. O cara é enorme. Putz, o cara foi lá e assinou essa parada. E na teologia você tem nomes de peso similar. Então, a partir da década de 50 para frente, putz, quem está querendo trabalhar com teologia, ou com teologia cristã que seja, e tá olhando para o mundo, o cara fala, não, peraí, a gente precisa tratar isso de uma outra maneira, na qual exista pelo menos algum tipo de diálogo. Sim, Então, surge com mais ênfase essa disciplina de religiões comparadas, não tanto para descobrir qual é a melhor, nem qual é a certa, mas para a gente poder entender as diferenças, Para evitar o que aconteceu. evitar o que aconteceu e também, de repente, tentar entender como que o Maurício pensa. O Maurício pensa de um jeito, um Sikh, que foi criado no Sudeste Asiático, ele tem uma outra matriz de pensamento totalmente diferente. Como que esses caras podem conversar? Onde existe ponto em comum? Onde existe diálogo? Dizem que pode ser esquizofrenia, pode ser espiritual. Não é espiritual, é esquizofrenia. A maioria é esquizofrênico tem encosto. Você que tem filho esquizofrênico, trata da parte espiritual dele também, ele fica melhorzinho, rapidinho. E como trata da parte espiritual? Pois é, né? Doutrinando o cara, fazendo que ele entenda, fechando o umbigo. Quer saber se tá com encosto, velho? Passa isso parada. Existe pomada para fechar o umbigo, você acredita? A homeopatia criou, não fui eu, não. A homeopatia criou uma pomada para você passar, para você não ser sugado. Teve uma menina lá no Big Brother, que foi a Jade Picon, A Jade, ela me acompanha, né? que ela tava fazendo na piscina Assim, com um negócio do... lógico. Mas me explica, qual que é a história do umbigo? O que é Não é isso? pelo umbigo que o morto puxa teu tônus vital, tua força, teu plasma, que se chama ectoplasma. Você vai para uma balada cheia de galera que fuma, cheia de coisa, vai estar cheio de espírito. Fecha o umbigo, pô. Experimenta. Você vai ver como até a depressão melhora. Fecha o umbigo de manhã, tira para dormir. Fecha de manhã, pelo menos você não vai ser sugado por gente viva ruim. Você vai em reunião, você volta esgotado. Fecha o umbigo, porque gente viva também é encosto. A Pombagira é uma entidade de Umbanda e ela é uma entidade mulher. Então ela vem justamente para empoderar a mulher, para dar força para a mulher, para dar força do feminino na mulher. Mas ela também pode incorporar no homem. Então ela vem porque, olha só, a Umbanda ela traz para si muito daquilo que foi marginalizado na sociedade, que foi discriminado na sociedade. Então, a gente vive numa sociedade patriarcal, colonial, machista,
onde a mulher ela é Homofóbica. Tá. e a mulher ela é oprimida por todos os lados, né? A mulher não pode ser dona do seu corpo, não pode fazer o que quer com o seu corpo, a mulher não pode ter prazer, a mulher não pode ser livre, que ela já é rotulada. Então a pombagira ela vem para trazer isso para fora e dizer para a mulher: você é dona do seu corpo, você é dona da sua sexualidade. A Anitta Você tá, é tá dona- na pombagira. Porra, A pombagira tá na Anitta lá direto. total, né? Total, todos nós estamos na pombagira. Eu também estou na pombagira. Entendi. Quando a pombagira então seria... Mas a pombagira é o quê? É uma entidade? É uma entidade. É uma entidade É. e ela pode baixar... Isso que eu queria saber. As entidades, elas podem baixar ao mesmo tempo em várias pessoas. Ou escolhe, tipo... Ou escolhe, hoje eu vou ficar um Hoje eu vou de pouquinho... pombagira. Hoje de terça a quinta eu tô no Alexandre. Pode ser também, né? Mas ela tem essa coisa do tipo, ela é uma entidade que ela se divide em várias pessoas, é uma força tão grande que ela pega várias pessoas ao mesmo tempo. São muitas pombagiras. Ah, entendi. Então, por exemplo, você tem pombagira Maria Padilha, pombagira Maria Mulambo, pombagira Maria das Sete Saias, Entendi. pombagira Dama da Noite, pombagira Rosa Caveira. Aí você pega, por exemplo, Maria Padilha, são milhares e milhares e milhares que usam o mesmo nome, Maria Padilha. Aí você fala, ah, tem uma Maria Padilha aqui, uma Maria Padilha lá, uma Maria Padilha colar. São muitas Maria Padilhas, porque essa pombagira que incorpora, no nosso entendimento, é um espírito humano que já viveu aqui, que teve a sua vida, que foi encarnada. É um espírito, né? Entendi. Mas é um espírito que traz um arquétipo, que traz um modelo da força da mulher, da força do feminino ou da feminina, para ajudar a vencer essas barreiras do preconceito, de uma É, sociedade aquele, agressiva. é aquela força que a mulher fala assim, porra, tá vindo uma força em mim que eu não sei de onde é. Talvez seja uma pombagira. Ai, que bom se for, né? Sim. A gente tinha, pelo menos no convento, a gente tinha uma vez por mês uma festa que a gente fazia entre nós mesmos, chamava Chinfrim. Interessante, né? Era um apelido que a gente colocou. Que era um dia que a gente que tinha bebida, que tinha cerveja, que tinha tá, para você e tinha refrigerante e coisa que a gente não comia todo dia, que era salgadinho, que era pizza, que era tal. Aí geralmente a gente cantava, tocava, blá, blá, aquela coisa. Era o máximo da festa, era o máximo da festa. Mas é claro, eu lembro de colegas meus também que de repente, depois deixaram o convento e tal, que de repente não suportava essa vida. Lembro de um colega meu que, imagina, eu estava em Brusque existe a Fé na Reco. Eu lembro de colega meu de repente sair do convento e ir para Fé na Reco. Bom, Porque- provavelmente porque ele deve ter sido induzido pela mãe pra fazer aquilo e não tem a ver aí, com a... Aí você vê, putz, mas que problema é? Ele depois, chegou no final do ano, eu vi, foi embora. Falou, não é isso, eu quero. Não tal, quero, não quero, né? Então tem uma coisa interessante, Maurício, é o seguinte, por exemplo, ninguém engana, quando a gente está no convento, no seminário, ninguém está enganando a gente dizendo, você não, a sua vida vai ter uma surpresa lá na frente que você não vai poder fazer isso, isso, isso. Não, ninguém fala. A gente já sabe. Eu tô ali, como você falou, eu tô ali, eu sei. Eu sei que eu não vou casar, eu sei que eu não vou ter filhos, eu sei que eu não vou ter mulher, eu sei que eu não vou ter essa parte afetiva que eu possa viver de uma forma como todo mundo vive. Eu sei disso. E eu tenho a mesma liberdade para dizer, eu não quero isso, eu quero isso. Isso é questão de maturidade. Ué. Se isso não fosse para mim, eu diria, não vou, eu vou sair e tal, como muitos dos meus colegas saíram. Uma parte dos coaches que a gente conhece como coaches bebeu nos pregadores evangélicos. Storytelling total, né? Nos grandes pregadores evangélicos. Tem um cara, chama Billy Graham, ele é um americano, Estados Unidos protestante, evangélico e tudo mais. Ele enchia estádio na década de 60 e 70. Enchia estádio, assim, 60 mil pessoas, 70 mil pessoas, 80 mil pessoas para ver o cara falar. Esse cara não vai ser um orador de segunda categoria. Era um baita de um orador. Claro. Né? Tem um famosíssimo, tem um orador famosíssimo, que era pastor, talvez não tanto para o lado coach, mas mais para o lado militante, Martin Luther King, reverendo doutor Martin Luther King. Um baita de um orador. Os Estados Unidos paravam para ouvir o Martin Luther King falar. E só foi parado na bala. Então, você tem uma retroalimentação aí. Coach, que não tem nada a ver com religião e tal, muitas vezes bebe em grandes oradores religiosos. E não necessariamente os grandes oradores religiosos são pessoas consideradas, é uma merda. Não. Tem muita gente que fez coisas interessantes Tem. e muita gente que foi filha da puta. Exato. Porque ele tem um poder
que é uma arma muito grande, que é a comunicação. Perfeito. Concorda? E aí você chega no ponto do coach pastor ali, da igrejinha dele e tal. Cara, assim, tem um lance que é totalmente isso que você falou. O cara da comunidade não vai pagar um coach, e então ele tem o pastor ali para ser um conselheiro, e ali o pastor assume o papel de coach, assume o papel de psicólogo, assume o papel de assistente social, assume o papel de Estado. de educador, muitas vezes, de educador. Quantas são as histórias de igrejas, não apenas igrejas cristãs, mas de religiões, que chegam em um determinado lugar e aquele determinado lugar é alfabetizado porque a religião chegou. A sua energia, tá? Presta atenção, gente. Vai fazer sexo com um cara hoje. A tua energia fica nele, viu? Metade da tua energia Na minha mulher. lá nela. E a dela em você. Demora 36 horas para sair, ok? Guardou? Tá. A energia dela demora 36 horas para sair da tua vida. Pega uma prostituta, que aliás, nada contra, eu tenho todas as minhas clientes e ensino. Ela faz sexo com 1, 2, 3, 4, 5, ela fica com 6 energias ou 7, 36 horas para sair. Ela enlouquece, velho. Ela vai para droga. É a mesma coisa você. Tô sabendo me explicar? Pelo amor de Deus. Entendi. São Patinho, eu quero saber. São 6 energias. 6,36. Falando, oi, tudo bem. E amanhã mais 6. Então, E amanhã mais 6. Olá, tudo bem. Aí vai pra droga, não tem como. O cara viciado, não tem como. Então, assim, a energia do sexo é uma coisa tão sagrada, ela descarrega energeticamente tudo que você tem de ruim. Eu gosto, inclusive eu fiz um vídeo outro dia sobre isso, 7 razões por que alguns ateus vão à igreja. Eu gosto muito da cultura religiosa, eu acho uma coisa bonita, Sim, cara. sim. Até hoje, eu fui católico até os 15 anos, né? Até hoje, às vezes, eu solto ali uns versos de músicas do cristianismo Mas ali, você cara. acredita em energia? Ué, elétrica? Não. Não tô falando de energia, Caraíva, galera. Não. Falando assim, tipo, você sentir que eu tô com uma energia legal, uma coisa. Se eu botar minha mão em cima da sua cabeça, Não. você vai sentir, ó, eu sinto que tem uma energia. Você não sente que tem uma energia? Não. Aí é a sugestão, que eu estava te falando antes da hipnose. Se você Foda. passa a Também. acreditar fortemente em alguma coisa, você pode sentir algo estranho. Vou te dar um exemplo. Quando eu morei em República, né, eu mudei para Belo Horizonte, né, saí do interior, fui lá estudar, etc. Aí eu morei com uns amigos. E aí eu estava começando a desenvolver meu ceticismo e testando umas coisas. Aí eu chamei um amigo meu, Nando. Ô, Nando, senta aí na cadeira, velho. Eu tô aprendendo um negócio de manipulação energética. Me fala se você vai sentir alguma coisa. Ele ficou, tá. Ficou sentadinho na cadeira assim. Aí eu fiz, sabe, Kamehameha? Eu adorava Dragon Ball. Aí eu fiquei aqui como se fosse juntando a bola energética aqui, né, o Ki, sei lá, pra jogar. E fui fazendo isso. Ele ficou na expectativa e eu realmente fiz, tipo, pum. Aí ele, caraca, deu uma fincada na minha cabeça, velho. Entendi. Isso é a sugestão. Uma sugestão. Então, se você quer muito acreditar em alguma coisa, você pode acabar tendo uma sensação ou outra. Tipo isso, imposição de mãos, passe, reiki, sei lá o quê. Pode dar um bem-estar, pode dar alguma coisa temporária, mas não é nada que vai te curar do câncer, da gripe. Eu sou apaixonado por espiritualidades em geral, porque quando a gente fala religião, a gente pensa um modelo muito fechado e muito castrador, né? Mas se a gente pensar o budismo, é quase uma não religião, porque você não precisa acreditar em Deus para ser budista. E a Umbanda também é religião por ter uma estrutura que tem que ser respeitada a partir de um olhar social, mas que ela é também uma filosofia de vida, é uma maneira de entrar em contato com a sua espiritualidade, é uma liberdade muito grande. Então, você escolheu então a Umbanda, 25 anos é a religião que você tá. Há muitos achismos sobre Umbanda. Por exemplo, que você baixa o santo. As pessoas falam, ele baixou o santo. Inclusive, a gente está até na dúvida se é você ou se é outra pessoa que está aqui. É você mesmo. Não sei também, pode ser que é outro, né? A gente não sabe. Você tem certeza que você tá aqui? Ixi, agora fiz agora. Pode ser que a gente tá dormindo, né, irmão? Nem acordamos ainda e estamos sonhando com essa parada. Eu já pensei começa. nisso, sabia? Eu já pensei nisso pra caramba, que tipo, é meio Matrix, né? Porque se você assistir o Matrix é o quê? É o cara que tá ali parado, tá todo mundo parado numa Matrix, que é isso daqui. E o cara tá em outro lugar só na cabeça. Só na cabeça Então, dele. essa é a parada mais real, né? Porque ninguém sabe se isso aqui é real mesmo, né? Diz que um dia você morre e descobre que sonhou. Isso daqui durou 6 minutos. É isso mesmo. Tem um místico chamado Chuang Tzu, que ele diz que sonhou que era uma borboleta. Aí ele não sabia mais se ele era o Chuang Tzu que sonhou que era uma borboleta ou uma borboleta que sonhou que era um místico, né?
O morto fica ali, ele fala, eu não vou sair daqui. Eu não quero. Eu quero ficar aqui, porque aqui eu estou mais seguro do que na minha casa. Bom, o defunto não vai. Juro para você, cara. Apareceu uma luz, a gente tinha uns 10 vivos e mais uns 20 mortos. Da parte nossa, né? Uma galera. Apareceu uma luz, isso aqui, milésima. Lá em Sol. cima. Não, era branca, era uma coisa. Cegou a gente. E a gente começou, eu tremia que nem uma vara verde. Aí aquilo ali, todo mundo ficou assim, né? Era isso aqui, velho. Defunto subindo que parecia um imã. Tipo uma Olha como abdução. eu fico, uma absurdo. Aí nós ficamos sabendo, aquilo era um anjo, que Tirando. não fica perto da terra, porque eles não vêm aqui, que estava é a coisa do outro mundo. Então, existe um invisível a nosso favor, que é o espetáculo. Por isso que eu Essa falo, coisa- dá uma reza antes de dormir, cara. Não precisa rezar Pai Nosso. Se conecta com alguma coisa maior. Para tua alma à noite. Você dorme quantas horas por dia? Você dorme um terço da tua vida. E se esse um terço for uma merda? Você vai para um umbral, como é que fica? Porque se você para e fala assim, olha, eu quero ver se pessoas acham medidas que não batem com esse número de Deus aí, não sei qual é o nome do negócio. Você vai achar um Fibonacci. tanto de contra-exemplos para isso, que não tem nada a ver com essa equação, com essa medida aí, Tá. que a pessoa, entendeu? Vai achar um tanto de contra-exemplos. Quando você, então, tem esse viés na hora de procurar aquilo para confirmar o que você quer acreditar, você vai encontrar qualquer coisa. Até mesmo a evidência de que talvez só você exista e a gente seja uma simulação criada pelo seu cérebro. As pessoas não sabem nem quem é o diabo. Muito menos quem é o Exu. As pessoas acham que o diabo é uma construção judaico-cristã, é uma teoria intelectual do mal, porque no Velho Testamento Deus faz o bem, no Velho Testamento é Deus mesmo que castiga, né? Uhum. Foi Deus que matou os primogênitos no Egito, é Deus que faz, mas no Novo Testamento Deus é tão bom, mas tão bom, mas tão bom que para castigar precisa do diabo, irmão. Então isso é uma construção teológica. Mudou a personalidade dele Ele durante mudou. o tempo. É outro Deus. O Deus do Velho Testamento é o Deus do olho por olho e É o dente Felipe por Neto, dente. velho. Felipe Neto, ele era de direita, agora é de Isso, esquerda, agora daqui a pouco ele vai mudando, ele vai mudando. Ah, Deus quer ter hypado. O judeu, o homem judeu, o rapaz, até hoje, Sim. ele é feito para formar família. Com judia. Sim, e ele precisa ter muitos filhos. Sim. Né? Muitos filhos. Que é uma Que antítese. Vocês moram aqui não, né? Moramos. Aqui, eu moro aqui também. Aqui tem muita comunidade de Higienópolis, aqui perto. então. E o que acontece? Você vê, geralmente um jovem já casado e com muitos filhos. Ora, Jesus não casar era um problema para a sua pregação. Era um problema de autenticidade naquilo que ele dizia. Então seria muito melhor para Jesus que ele fosse casado. E seria muito melhor para a igreja no começo arrumar uma mulher para Jesus. Porque seria mais convincente quando Jesus começasse a falar. Olha, Mateus escreve o evangelho dele direcionado para os judeus. Putz, Mateus teve um problema muito grande para convencer os judeus que aquele rabino, o rabi, aquele mestre, ele não tinha casado. Sim. Então, na verdade, Jesus poderia ter facilitado muito Sim, se ele tivesse casado. sim. Mas ele optou por não casar, por não ter nada. Por quê? Porque Jesus disse assim, meu reino desse mundo, eu não estou ligado com essas coisas, tá. Existem essas coisas, Jesus teve um relacionamento com Maria Madalena. Não tem nada, não existe nada provado. Pelo contrário, Jesus tem uma proximidade com as mulheres, não só com Maria Madalena, mas com várias mulheres que seguem o grupo, que é diferente dos rabinos da época, os mestres, os chamados mestres. primeiro feminista. Foi o primeiro. O Jesus hoje sim, aqui ia ser crucificado ia ser crucificado, extrema é verdade. direita. Aí você pega, tem um menino lá na Etiópia passando fome, comendo rato, né? Eles comem rato, eles se rastejam, e o que tiver come, terra. Eles fazem água com terra e comem. Aí você fala, meu Deus do céu, eu tô gorda. O que acontece? Cara, aquela criatura foi um déspota que deixou a gente passar fome. Não tem como ele não nascer daquele jeito. Aquilo é para ele vai crescer. Eu sei que a gente tem que ajudar, mas é isso que eu quero que vocês entendam. Que Deus está dando a chance daquele espírito que matou um monte de gente de fome, quem sabe marido, filho, marido, mulher, etc., dele passar fome. Então tem uma coisa que Deus não erra, que pega, né? Porque a gente acha que Deus erra. É uma sincronicidade universal, na verdade. E tem que entender isso. O cara que entender isso, ele desapega, que eu quero que você faça. Você está entrando nessa.
na física quântica. Sabe? É meu, mas não é meu, cara. Meu Nada filho é não é meu, meu, nada é não é porra nosso. nenhuma. O ego é uma bosta. Tem o charlatanismo. Tem o Instagram, o Facebook. Então é a leitura quente que isso chama. É quando o vidente, o médium, o paranormal vai atrás de você, nas suas redes sociais, por exemplo, ou atrás de pessoas que te conhecem para obter informações e fingir que está obtendo naquela hora ali do além. E tem muitos casos de médiums que foram descobertos, que foram presos e por aí vai. Se não me engano, é o Valdo Vieira, que foi o fundador daquela Conscienciologia. Não sei se é o Valdo Vieira. Era um cara que andava muito com o Chico. Ele falou: eu conheci muitos médiums que faziam leitura quente. Ele não usou essa expressão, leitura Sim. quente, né? Mas que recebia cartas, informações dos consulentes ali para fingir que está recebendo um espírito e passando as informações para impressionar. A Universal, a Internacional da Graça, eles têm programa de TV. E aí a gente tem a sensação Que é mais nova. que é maior É. e que é mais prevalente e tal. E os prédios, eles são enormes e eles estão sempre cheios. A gente tem a sensação de que eles são gigantescos, eles são grandes. A Universal tem bastante fiel. Mas a Assembleia de Deus, ela chega onde nem o governo chega. Não tem agência do Bradesco, não tem... A prefeitura nunca foi lá, mas tem um predinho da Assembleia de Deus, entendeu? Tem um pastor ali que foi minimamente treinado e ele tá lá instruindo o fiel dele da Assembleia que ele não pode ficar bêbado, que casa de crente tem que ter reboco, não pode ser a coisa jogada às traças, então a tua casa tem que ser mais organizadinha, mais bonitinha. Cidade do interior. A cidade do interior ou a comunidade mais carente. Então você vai no Capão, você vai no Jardim Ângela, você vai, ou até lugares um pouco mais próximos de São Paulo urbano mesmo, tipo São Mateus e tal, Sapopemba. Por que que ali a reputação da Assembleia de Deus é boa e num ambiente mais próximo como o nosso, como a gente está aqui, tipo Vila Madalena, a reputação da Assembleia de Deus não é tão legal assim? Porque ali, na comunidade, a Assembleia de Deus está suprindo coisas que o Estado não supre. Olha, eu lembro que eu recebi a visita do padre do seminário que eu iria, que hoje até é o arcebispo de Florianópolis, padre Wilson, Dom Wilson Yankee. Ele foi me visitar e a saia justa. Eu cheguei para o meu pai que estava lá, falei: padre, o padre Wilson vem me visitar hoje. Ele falou: eu não recebo ninguém. Aí eu falei: meu Deus. Ele chegou na porta, meu pai falou: eu não vou receber. Minha mãe falou: eu também não recebo. Eu não convidei. E eu morrendo. Aí minha cunhada estava lá, eu chamei ela, falou: por favor, recebe o padre aí, que eu vou ver o que eu faço. Foi quando eu falei com meu pai, falei: pai, olha, tem uma pessoa na porta de casa Aguardando. Se não for por causa de ser padre, mas pelo menos por educação, o senhor é um homem educado. Né? Falei, ele recebeu, aí ele falou, recebeu, sentou, né? O padre falou sozinho, quase 1 hora, ele não falou uma palavra, ele levantou, eu lembro uma palavra que ele falou, quando o padre Wilson colocou o papel e dizendo assim, ó, esse aqui é o ônibus que ele pega em São Paulo. Ele falou: meu filho não precisa de um ônibus, só falou isso. Porque ele falou: eu levo meu filho. Foi uma coisa assim. Mas aí eu fiquei padre, fiz a minha formação toda, filosofia, propedêutica. Então, os seminários são quantos anos? São 10 anos de estudo, são 10 anos. 10 anos, né? 10 anos, 10 anos. 10 anos. Você fica são 10 anos estudando para ser padre. 10 anos. São duas faculdades. Exato, eu acredito que... Você veio de um grande nada e vai para um grande nada. Exato. Essa é a sua visão. Como dizia um professor meu de psicologia existencialista, a vida é um intervalo entre 2 nadas. Nada antes, nada depois. Tudo durante. É nisso que eu acredito. E o que muda o seu comportamento sobre isso? Porque, por exemplo, assim, achismo. Tá. Eu tenho um achismo que, se você acredita em outras vidas, talvez você não faça com que essa vida seja tão importante. Afinal, você vai para outra vida. Então, assim, essa vida tá meio merda, mas tudo bem, eu vou morrer, vou pro céu, porque eu ajudei, não sei o quê. Não vou trabalhar, quer dizer, eu posso trabalhar bastante, porque tudo bem, na próxima eu vou ser recompensado. Você tem uma coisa do tipo assim, caralho, é um absurdo eu trabalhar 18 horas por dia, você não quer ser a minha única vida. Então eu vou ser um surfista muito maluco e vou viajar ondas pelo Brasil inteiro. Tem alguma coisa meio que muda o seu repertório? Tem, mas não no sentido do trabalho, porque inclusive esse é o motivo da Nath brigar comigo, que eu trabalho bastante. Mas isso é muito interessante. Muitas pessoas falam que se você não acredita que não existe nada depois da morte, para que você vive? Não perde o sentido?
Mas tem pessoas que pensam o oposto. Se essa é a minha única oportunidade, eu quero fazer valer a pena. Eu tenho esse pensamento. Eu quero fazer valer a pena. Agora, esse valer a pena vai muito de cada um. O que mais te realiza? Às vezes, esse humorista, por exemplo, não é estar aqui me entrevistando, sei lá, tá? Não, tô muito realizado. Então tá bom, que bom. Essa é a chave que virou para mim, por exemplo. O que mais me realiza? Fazer divulgação científica, tá na internet, participando agora de podcast, né? Tô sendo convidado de vez em quando, isso me deixa muito feliz, cara. Nós somos mundanos. Eu tô aqui na Terra. Sim, mas, por exemplo, quando você fala assim, alguém te cochicha coisas? Sim. Ah, 9. entendi. 9 o quê? 9 espíritos. Você tem 9 espíritos com você. Eles andam com você constantemente. O doutor Bezerra de Menezes é um, né? Desde Eles estão pequeno. aqui agora? Ele é sério pra caramba. Se eu chamar, vem, né? É telepatia, né? E eles me usam para poder ajudar. Eu tô aqui para ajudar. Então, mesmo que eu diga, vai ter filho? Não, querida. Então, na rádio, esses memes. A mulher me liga e fala, vou casar. Eu falo, não, filha, não vai casar. Eu pego a data ali e falo, não, Márcia, mas é meme. Não é meme, pô, a mulher não vai casar, velho. Vou mentir? Vai ficar solteira. Márcia, É ruim. É ruim. a gente... Solteirona! E a parada é tão louca, porque existem experiências de quase morte, experiências de coma. A pessoa está em coma, mas quando ela volta do coma, ela lembra o que aconteceu com ela. Em coma. A pessoa se vê fora do corpo em coma. Ela estava em coma. Agora a pessoa incorporada, ela não está em coma. Ela está apenas em um tipo de estado alterado de consciência. Vibracional. Ela está em transe, ela está atravessada. Então, quando ela está nesse processo, na maioria das vezes, ela está acompanhando de uma forma semiconsciente ou de uma forma inconsciente. Se quando ela voltar, ela não lembrar de nada, está registrado, porque não tem como apagar o seu cérebro. O seu cérebro está acompanhando e está processando, está acompanhando e está processando. Mas a gente o ser humano é um enigma, né, irmão? Você sonha toda noite? Toda não, mas tem vezes que eu sonho muito intensamente, E que eu as- falo, nossa, E às vezes você acorda e fala, nossa, esqueci. sim. Incorporação pode ser assim. Você acha que isso pode acabar acontecendo com você, uma vez que você tenha filho, um problema na tua família, e você vai mudando? Quando você tem 30 e poucos anos, daqui a pouco você vai ter 60. Como é que funciona a tua cabeça? Eu não tô fechado para mudar de tá. ideia, eu sou super aberto, mas assim, como cético e na ciência, no caminho da ciência, a gente aprende muito a ter esse pensamento crítico de como lidar com as afirmações sobre o mundo. Eu vou acreditar em algo se eu tenho evidências de que isso existe. Sei lá, lei da atração, qualquer cura quântica aí que o pessoal está inventando hoje em dia. Ah, Maurício. Eu vou acreditar sabe. nisso se eu tenho evidências razoáveis de que aquilo ali é o caminho, de que aquilo é verdadeiro. Se eu não tenho evidências de que Deus existe, então eu não tenho razão para acreditar. E eu gostaria que existisse. Eu brinco isso muito no meu canal, o pessoal morre de rir. Eu quero estar errado, velho. Eu quero morrer e dali, tá continuando aqui as coisas. Eu quero reencarnar, cara. Quanto tempo fica uma pessoa, por exemplo, meu grande ídolo, meu avô, morreu nos anos 2003. Pode ser que ele não precise mais estar aqui nessa terra grosseira. Não volta. E vai subindo. Chama bônus. Lá não tem dinheiro, tá? Lá tem bônus. O cara trabalha para o bem da humanidade mais baixa, com fluidos, e aí ele vai crescendo com bônus. Aí não precisa voltar. E tem nego que tem que voltar. A gente precisa ver, numa psicografia dá para ver. Mas o que é isso? Morri. Como Você é não que... morreu, Não, mas você um só exemplo. deixou de existir na Terra. Vamos lá, saí da Terra. Foi. Reencarnei, né? Encarnei. quer dizer, Desencarnou. Desencarnei, desculpa. Eu tô aqui, aí tomei pum, caí. Aí me enterram, choram e tal. O que acontece com essa minha alma? Ela vai ser recolhida. Alguém vem aqui, Maurício, vem cá. Tua avó. Ou teu avô. Carne e osso. Carne e osso vai te dar a mão. E como é que eu vejo o meu avô? Ele vai estar com qual imagem? Com aquele que ele tinha na última vida com você. Seu avô. Entendi. Aí ele fala, vem cá. Ele fala, vambora, filho. O vovô tá aqui. Você vai olhar pro teu filho, eu não vou. Não, você tem que ir. Mas eu não vou. Mas você vai. Agora você vai, que agora você tá com a consciência de que você tem que ir, né? Mas as pessoas, elas não pensam nisso, Sim. sabe? Ela quer ficar, ela vai pegar o fluido, vai acabar ficando aqui. Aí se eu fui, tá bom, vô, eu te amo. Eu tô indo no meu Ele vai avô. te levar para os engenheiros siderais, você vai sentar, vai lá no telão, ver o que tem, o que não tem, vai ver os teus bônus e ônus. O que você fez na entrada e na saída dessa vida? É fogo. Tá bom, eu tenho que fazer o que agora?
Ele vai ver o que nesse bônus, Jonas? Tudo que você fez, de você burrada, traiu, você... tudo, tá aqui, ó. Você teve casa, dinheiro, apartamento e não ajudou ninguém. Você lembra teu irmão que não tinha onde morar? Pois é, era um jeito de você ganhar bônus, você não ganhou. Então, entendeu? Então, e aí vai, né? Vai conversando, vai te mostrando, você começa a chorar. Aí depois ele fala, não, mas aqui não existe, lá não tem ninguém que te enforque, pombas. É uma evolução. Aí você vai ter que assistir aula pra caramba sobre espiritualidade, sobre quem é você, até você falar, eu estou preparado para voltar, eu quero voltar. Tem gente que pede para voltar, Aí volta encarnado. na família. Na mesma família. Pode ser que o... Pode ser que o meu marido que eu larguei, ou que me largou, volte como meu filho, ó, Pode ser que o Gabriel seja o meu avô. com certeza. Sabe como que a gente sabe que é reencarnação? Bem prático. Ai, porque parece meu avô. Quando a pessoa tem isso aqui, ó, é isso aqui só. Eu tenho até uma pintinha. Se eu voltar como uma criança com isso aqui, com esse olho, filho do meu filho, sou eu. É prático isso. O meu É aqui, olho... é aqui. Se não for, não é. Que Eles doido. podiam deixar nós lembrar de tudo, né? Hã? A gente lembrar das outras. Por exemplo, se ele teve 12, ele lembrar das outras 12, que daí é mais Pois fácil. mas se ele lembrar que ele foi um matador, ou que ele matou alguém, Ah, ele vai morrer, pô, de Não vai falar tristeza. isso pra ele, não era Você legal entendeu? falar. Os estudos científicos não são infalíveis, só que a ciência é o melhor método que a gente desenvolveu para investigar a realidade. Ela reduz as nossas incertezas a respeito daqueles temas que a gente decide estudar, mas ela é falível, ela tem suas limitações e muito provavelmente ela não vai nos dar todas as respostas sobre o mundo. Tá. A ciência não vai falar assim, como você deve agir, o que é certo, o que é errado. Isso é coisa da filosofia, da religião, do senso comum. Mas tem algo que você não tem resposta, além do negócio do alfinete que a gente falou? É, Quais são as coisas que o você início gostaria de tudo, né? Ou se o universo sempre existiu, talvez não houve um início, né? Não sei, eu tenho dúvidas sobre isso. Você já observou que as pessoas levam flores Sim. pro morto? Uma vez eu li um conto que dizia assim, um senhor japonês levou comida para os seus ancestrais, levou arroz para os ancestrais e do lado tinha um outro colocando flor e o que estava colocando flor falava, e você acha que... Quando é que você acha que o seu ancestral vai vir comer esse arroz? Ele falou, no mesmo dia que o teu vier pegar essas flores, irmão. Então a gente pensa muito isso, né? A pessoa vai comer a comida, mas a pessoa também não vai levar essas flores embora, né? Então as flores que você dá para quem já desencarnou, talvez elas sejam algo muito mais de mais valor, às vezes mais valor para você do que para quem já foi. Mas aquelas flores têm um simbolismo, têm uma força. Então, a comida ela tem um simbolismo, tem uma força. Então, ela tem algo que muda quem eu sou, né? O resumo é, ai, não se faz piada com Jesus, não se faz piada com Deus. O que Jesus estaria falando? Pode Olha, fazer. Na maior parte, eu me atrevo a achar que eu não posso afirmar, porque se eu afirmar é aquilo que eu estava te falando, o cara que tem certeza daquilo que Deus pensa, ele mesmo Sim. se fez de Deus, né? Sim. Mas eu me atrevo a achar que tem umas piadas aí que Jesus ia rir. Isso é maravilhoso. E a Bíblia... Chupa. A, Você que tá puto. a Bíblia, ela é farta de momentos de lamento, de choro, de poesia, de beleza e também de humor. Sensacional. Deixaria ele entrar, em muitas igrejas Jesus não ia entrar. Porque fala, olha, você não pode porque você anda com prostituta, olha, sabe por que você não pode? Porque você gosta das pessoas ali que a gente não acha muito certo. Olha, porque você anda... Não, nós não vai... Não Ele é taxado de comunista, você ele acha? é taxado de comunista, ele é taxado de feminista, ele é taxado como que ele diz? De progressista, de conservador, de tudo ele é taxado Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele chega com uma maneira que abala toda a religião. Lembra que Jesus não é religioso, hein? Jesus, ele não faz parte do sacerdotes. Ele não faz. Quem que Ele era é do povo. Justamente. Quem que era a religião? Quem que era os sacerdotes, a religião constituída? Os sacerdotes, o sumo sacerdote, aquela coisa. Jesus não faz parte. Jesus nem é da família sacerdotal, que é a família de Levi. Né? No judaísmo, os sacerdotes vêm da família de Levi. Jesus, ele é da linhagem de Judá, que é de Davi, mas ele não tem linhagem sacerdotal.
Então nós podemos chamar ele de um leigo, ele é um leigo, tal. E ele não faz parte, ele entra naquela situação, a gente podia falar que hoje a gente fala que é um outsider, né? Ele é um outsider, né? Ele é um outsider. Igual você foi na sua família. Sim, No sim. sentido de ir na contramão. Na contramão. de E tudo. Jesus vai na contramão da religião, porque Jesus fala, olha, a religião não é o ritualismo, a religião não é... A religião está em você. Onde que nós vamos adorar? Nós vamos adorar em espírito. Jesus fala, nós vamos adorar em espírito e verdade. Jesus fala, destrói o templo que eu construo em 3 dias. E Jesus fala, olha, mas por que tem que lavar a mão? Isso é só um ritual, né? Então, Jesus vai purificando o relacionamento com Deus.